Advocacia preventiva para você do agronegócio aqui no estado de Rondônia. Esse é o tema da nossa entrevista de agora. Estamos aqui recebendo a Thalita Rasch, da Richter e Rasch Advogados, que vai explanar um pouco sobre um tema tão importante e tão abrangente aqui no estado de Rondônia. Lembra você que essa transmissão é uma parceria com a TV do Povo, a SIC TV da cidade de Rolim de Moura e também a TV Suruí da cidade de Cacau. É claro, também conosco o Ji-Paraná Notícias, aqui de Ji-Paraná, e um boom de sites, total de 19 em todo o estado de Rondônia. Eu começo cumprimentando a Thalita Rasch para falar um pouco sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, Renata. É uma honra, um prazer estar aqui hoje no Pod Rondônia. Primeiro, fala um pouco da sua história, da sua experiência. Você é de Rondônia. Isso, sou de Rondônia. Sou nascida em Alta Floresta, hoje com atuação em ponto físico em Cacoal e no Apuí, Amazonas. Hoje estamos no escritório Richter e Rasch Advogados. Há quanto tempo atuando nessa área? Olha, desde 2018 como advogada e desde 2015, se não me engano, como estagiária. Então, tenho mais de 10 anos de atuação. Mais de 10 anos. Considerando o período de estágio e a advocacia. A gente conversava em off agora há pouco sobre essa questão desse nicho, né, para a advocacia. É um campo bem abrangente, grande aqui no estado de Rondônia e importante, né, para quem é da área, quem é do agro. Exatamente, estamos no centro, né? Hoje Rondônia é um grande polo, né? Tanto a pecuária, a agricultura também chegando com força, então estamos bem no centro, ainda mais Cacoal, de Paraná, então a gente consegue ter uma ampla atuação. E considerando também que temos um polo no Apuí, abrange um pouco mais ainda essa área de atuação. E hoje também, depois, inclusive, do Covid, algo que, digamos, que foi bom é essa questão que a gente é mais amplo, né? A gente consegue tá em Cacoal atuando no Amazonas, tá em Apuí atuando em Rondônia, Mato Grosso, então a gente consegue ter essa abrangência maior graças, né, à tecnologia hoje. O Covid ele veio ruim por um lado, mas certeza. Aproximou as pessoas, desenvolveu novas tecnologias, isso que você quis dizer. Exato, né, correto. Agora, fala pra gente a importância da advocacia preventiva para o agro, porque são muitas dúvidas, né? E a lei, a gente sabe, as leis, elas mudam constantemente, né? Exato. É muito importante a gente tá interagido mesmo no assunto, né? Um advogado especialista, ele busca isso, ele busca em constante atualização daquilo que ele está fazendo, até porque é uma área muito ampla, mas ao mesmo tempo tem muitas minúcias, né, nessa área de abrangência. E essa questão da preventiva, ela muitas vezes o que acontece? A gente acaba sendo a gente brinca, a gente acaba sendo um bombeiro, que a gente só vai para apagar incêndio. Não é essa a ideia. A advocacia preventiva, ela vai de encontro a isso. É aquela advocacia em que a gente pode estar prevendo diversas situações, né, no campo, numa pequena indústria familiar, também na questão empresarial. Enfim, a gente consegue estar antevendo, se antecipando a muitas situações. A gente brinca que é como se fosse um jogo de xadrez. A gente sempre tem que estar um passo à frente, o produtor, porque tem toda uma situação, as particularidades que traz. E se a gente não tiver um passo à frente, o pecuarista, o agricultor não tiver um passo à frente disso, ele vai ficar em prejuízo, sempre vai parado, estagnado, né? Então essa advocacia preventiva é justamente para isso, ela consegue prever situações, evitar prejuízo, então é como se fosse um investimento, a mesma advocacia preventiva, evita muitas vezes multas ambientais, evita as outras sanções, então é por isso, a gente busca trabalhar com essa advocacia preventiva, querendo, né, estar realmente beneficiando o produtor. Nesse tempo de atuação, você disse aproximadamente 10 anos, a incidência de multas, né, com relação a esse campo de atuação de vocês, é grande aqui no estado de Rondônia? Nossa, demais. Em 2023, salvo engano, teve uma pesquisa do IBGE, mais de 3 bilhões foi aplicado de multa, mais 3,6. Só aqui no estado de Rondônia? Não, Brasil. Nível de Brasil. Exato, nível de Brasil. Então, assim, são muitas multas, né? Todo ano, e assim, o IBAMA tem atuado, a SEMA Mato Grosso, a SEDAM Rondônia, IPAAM, né, Amazonas. Então, esses órgãos, eles têm atuado com muita frequência. Então, assim, é um grande problema hoje no estado. A gente vê muito falar sobre o COP que vai ter aqui no Brasil, né, essa questão que a Europa está de olho no Brasil, porque o Brasil é um país gigante, um país que tem a vocação para o agro. Né? E aí o produtor tem que ter esse suporte, né? Sem um suporte adequado, infelizmente ele pode naufragar, né? Com certeza, porque assim, existem muitos trabalhos de ONG que nunca pisaram o pé aqui na nossa terra, nunca... Não sabem a realidade nossa, né? Não sabem a realidade, então eles acabam falando muito com base na teoria, e é uma teoria distorcida às vezes, né?
enfim, até mesmo pela mídia, às vezes. Então, assim, é complicado. Então, assim, o produtor ele precisa estar amparado para evitar muitos, né, problemas futuros, tanto na sua propriedade, até situações de perder propriedade, às vezes desapropriação. Então, assim, precisa estar mesmo amparado com essa advocacia, não só aquela que atua já no caso, no problema em si, mas aquela advocacia preventiva. Certo, de que forma que vocês têm esse contato com o produtor? Que o produtor pode procurar vocês? A gente tem um contato direto, né, igual eu falei, temos um contato online hoje, mas temos um contato direto, né, com o escritório, presencial em Cacoal, escritório presencial em Apuí, mas hoje é tudo muito prático, né, hoje em dia avião, carro, então a gente consegue se deslocar com muita facilidade, e às vezes esse contato direto com o produtor é muito importante, e a gente consegue também tá atuando dessa forma, às vezes a gente precisa saber a realidade do produtor, e também, né, no escritório o Dr. Harrison, também, ele já tem essa experiência, então a gente consegue sentir mais a dor de perto, né, ter esse contato com o produtor, falar a mesma língua, e isso é muito importante. Na minha atuação do jornalismo, né, já tenho 20 anos de jornalismo, existe essa regra, né, da gente não ficar só no estúdio, né, sentir o dia a dia do cidadão, das pessoas, né, tá junto com as pessoas. É a mesma coisa da advocacia que você pratica, né? Com certeza, senão a gente volta para aquela situação que eu falei das ONG, eles sabem muito bem a teoria, mas não sabem a realidade. E esse acaba sendo também um diferencial do escritório, porque a gente consegue ter esse contato direto, sentir as dores que o produtor sente, que o pecuarista sente, então a gente consegue dar esse amparo maior, justamente por isso, que a gente consegue ter essas nuances do que eles vivem dia a dia, né? A gente sabe que não é só, a gente não fala só em valores, a gente fala em pessoas, falamos em família, às vezes é um negócio que engloba a família toda, então é algo que a gente precisa ter esse contato direto para saber a realidade. Ok. A gente vai fazer uma pequena pausa, Thalita, para trazer um recadinho dos nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam. Daqui a pouco a gente está de volta, trazendo mais informações, falando sobre o escritório, a atuação aqui na Rondônia Rural Show e outras feiras também a nível de estado, porque é um escritório que atua em todo o estado de Rondônia. E o nosso agradecimento todo especial vai para o grupo Galdando Agro. Quando o assunto é qualidade, referência na pecuária, esse nome não sai da cabeça. É Galdando Agro, com nutrição animal, tanto para gado de engorda ou para gados leiteiros. Para você que é das cidades de Cacoal, Espigão do Oeste, Machadinho, nós temos um ponto de atendimento da Galdando Agro esperando por você, para te atender com qualidade e excelência. Pensou em nutrição animal? Pense em Galdando Agro. Desde 1987, a Lindágua é líder em volume de água mineral em Rondônia. Nós seguimos crescendo forte, com sistemas de abastecimento em Pimenta Bueno, Santa Catarina e Candeias do Jamari. Quando você pensa em água mineral, você pensa em Lindágua. O nosso agradecimento todo especial vai para a Uni Internet. Na Uni Internet, olha, a conexão vai além de planos a partir de R$ 99,90, com até 1.000 megas para você de velocidade e benefícios como Disney, 3, 2, 1, e benefícios como Disney Plus, Max e Deezer. Uni Internet, unindo pessoas e fortalecendo conexões na palma da sua mão. Queremos agradecer o apoio do deputado estadual Jean de Oliveira, ele que sempre trabalha em prol do povo e no fortalecimento do estado de Rondônia. Ela é engenheira agrônoma, mulher de comprometimento, tem visão estratégica, envolvimento na política e pensamento que vai além do horizonte. Nós estamos falando dela, Tainana Nogueira, é engenheira agrônoma, que valoriza a força da mulher no campo e na política. Este episódio tem o oferecimento do Grupo Santa Helena Atacarejo. Economia de verdade para sua casa e para sua família. A qualidade e a confiança que você já conhece. Grupo Santa Helena Atacarejo. Agradecemos à NBS Telecom Internet com qualidade, conectando você seja no campo ou na cidade. Onde tem NBS, tem internet com qualidade. Clínica Tati Berno, um espaço pensado para você cuidar da saúde, do bem-estar e da sua autoestima. Quando pensa em cuidados com você, pense Clínica Tati Berno. Este episódio tem o sabor dos cortes especiais Santa Helena, o sabor da nossa terra diretamente para sua mesa, com a qualidade que você e a sua família merece. O nosso agradecimento todo especial vai para Jacomim Agropecuária e Irrigações. Qualidade de vida e melhorias para você, homem e mulher do campo. Richter e Rache Advogados, com sede em Cacoal e Apuí. Referência em direito ambiental, planejamento patrimonial e no agronegócio. Trabalhamos no oferecimento do deputado estadual Luizinho Goebel.
Trabalho, confiança e respeito por Rondônia. Ecopower Energia Solar. Economia e sustentabilidade. É somente com a Ecopower Energia Solar. Energia limpa para sua casa, para o seu comércio e para o agronegócio. Já estamos de volta depois do recadinho dos nossos patrocinadores, lembrando que essa transmissão aqui do nosso Pod Rondônia, né, tem aí a parceria com o pessoal da TV do Povo, a SIC TV de Rolim de Moura e também a TV Suruí de Cacoal e, é claro, o site Ji-Paraná Notícias, com outros 19 sites, uma mega estrutura aqui acompanhando todos os dias a 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Bom, estamos batendo um papo com a Thalita Rasch, da Richter Rasch Advogados, falando sobre a questão de prevenção para você do agro. Agora, entrando nessa questão ainda, aprofundando um pouco mais sobre a questão da prevenção, nós estamos entrando num período crítico, Thalita, em que, acho que de norte a sul do estado, as chuvas vão cessando e entra aquele período de seca, período em que a gente vê muitas queimadas aqui no estado de Rondônia, não só de Paraná, Vilhena, mas em todo o estado de Rondônia. De que forma que o dono da propriedade ele pode se precaver com relação a essa questão para não sofrer sanções depois? Isso é bem importante, até porque tivemos uma recente decisão do nosso ministro Flávio Dino no STF, em que é justamente que pode acontecer até mesmo a expropriação da sua terra. Porque se não ficar comprovado, aliás, se teve o fogo na sua propriedade e não ficar comprovado que você adotou as medidas cabíveis, você pode mesmo até vir perder sua terra, né, seu imóvel rural. E é muito importante ter essa advocacia, né, novamente preventiva, no sentido assim, da pessoa estar amparada no sentido, olha, o que eu devo fazer para eu, né, prevenir mesmo, né, desses incidentes, e como que eu faço isso, e se chegar a acontecer, o que eu faço, né, isso é algo muito importante, porque se chegar a acontecer, às vezes não iniciou na sua propriedade, às vezes veio do imóvel vizinho e foi, né, atingiu a sua propriedade. Ou às vezes veio de alguém que passou na estrada, na rua, né, e jogou uma bituca de cigarro, por exemplo, a gente vê muito sobre isso, né? Até de forma acidental. Isso. Então, assim, é importante você o quê? Aconteceu. Se já aconteceu, faz um registro, né, baixa um aplicativo onde que conte as coordenadas, os polígonos exatos, para comprovar que realmente ocorreu, mas não foi de forma criminosa, não foi de forma, né, premeditada, né, no sentido de limpar a pastagem, nesse sentido, mas que foi algo incidental, para, né, não correr esse risco maior até mesmo da expropriação, que é o que a gente tá até falando. Porque imagina, você trabalhou a vida inteira para conquistar algo e depois, lá na frente, às vezes por um incidente, às vezes por uma má orientação, às vezes, ou então a falta de orientação, na inocência mesmo, você acaba perdendo sua propriedade. Você está citando do que fazer após o incidente, mas existem mecanismos antes de prevenir, para que isso, se acontecer, mas que você já está prevenido, já tem aí, de repente, meios para se livrar desse tipo de sanção. Existe isso também, né? Isso, você adotou as medidas, né, certas, né, acelerou, colocou, né, tomou as medidas que o decreto prevê, você adotando todas as medidas legais mesmo, né, então você vai estar, de certa forma, não permitindo que isso aconteça, mas vamos supor que aconteça, né? Daí você entra essa outra parte. Certo. O escritório, então, atua nessa prevenção, nessa base de prevenção, lá no início. Exato. Que agora, de repente, é o período ideal já para começar a entrar em contato com vocês. Isso, essa consultoria preventiva é nesse sentido, né? A pessoa ela nos procura, ou nos contrata, é justamente para isso, para saber o que fazer antes de acontecer, né? Então a gente dá todo o suporte, às vezes temos até clientes com um contrato fechado nesse sentido, que eles dá todo o amparo para a propriedade, até porque não é só isso, existem questões de contratos, que às vezes, muitas das vezes, na verdade, o produtor ele acaba fazendo um contrato verbal, ou então, né, não estipulando cláusula, então a gente dá todo esse amparo para o produtor, né? Não só essa questão de incêndio, mas de outras questões que resguardam a propriedade, um contrato de compra e venda, arrendamento, enfim, várias outras situações que pode ser feita. Então, assim, essa consultoria ela pode acontecer de forma direta, né? Eu quero saber sobre determinado assunto específico. Certo. Ou então se é algo mais amplo. Certo. Agora, mudando um pouco o assunto, tenho uma dúvida com relação à questão previdenciária. Acho que você pode falar um pouco isso, porque o escritório atua também nessa questão previdenciária para o agro. Como é que funciona esse tipo de assessoramento? Isso, a gente atua também, temos, né, os advogados contratados que atuam, né, nessa área, tanto no previdenciário, também tem a questão do consumidor, mas o previdenciário voltado para o agro, a gente faz esse acompanhamento. O que acontece? A gente pega, né, a gente dá desde do processo administrativo ao judicial, se for o caso, em caso de indeferimento administrativo, então a gente faz toda a organização da documentação, se for o caso a gente faz um planejamento também previdenciário para esse pequeno produtor, porque tem alguns requisitos que precisam ser comprovados. Então a gente faz sim esse acompanhamento, a gente faz e presta esse serviço. Onde o produtor peca, de repente, nessa questão previdenciária, né? De repente não pensa lá no futuro que vai se aposentar, por exemplo. Onde que ele peca mais? Onde é o principal erro?
O principal erro, eu creio que assim, é eles desenvolver toda essa atividade e não guardar nenhum documento. Daí chega lá na frente, quando precisa de um documento para resguardar, para comprovar que ele de fato é produtor, de fato ele é pequeno Que produtor. está atuando ali no campo, Que né? está atuando ali no campo, né, na sua economia de regime familiar. Ele não tem uma nota fiscal, não tem, às vezes, nenhuma declaração escolar do filho, então ele não tem esse comprovante. Daí quando chega lá na frente se torna mais difícil. Daí você tem que partir para outros meios, às vezes uma testemunha. Não que seja impossível, mas assim, você pode estar fazendo por um caminho mais fácil. Às vezes é de conseguir de forma administrativa, né? A gente consegue organizar essa documentação para conseguir mesmo de forma administrativa, que é mais rápido. Mas às vezes eles chegam lá no final, quando chega, né, atinge a idade e não tem esses comprovantes. O que acaba prejudicando, né, tendo uma morosidade ainda maior que já o nosso judiciário já tem. Certo, você citou a questão de comprovante de compras, por exemplo. Existe um know-how de comprovantes que ele precisa ter, ou só esse tipo de comprovante? Todo documento que comprove, comprove, né, que lá tem consta o endereço dele, que comprove que ele desenvolveu atividade rural. Pode ser uma nota fiscal, como eu falei, às vezes do agropecuária, a nota fiscal, né, de compra, a nota fiscal de venda, ou então até mesmo, se foi no mercado tem um cadastro. Pode ser esse cadastro também, né, pode ser contratos de parceria, contratos de arrendamento, enfim. Tem uma vasta, documentos, todo documento que comprove de certa forma, direta ou indireta, que você é produtor. Então constou lá seu endereço, constou sua profissão, ele já serve. Então, por isso que a gente fala, a gente passa por essa organização de documentos, porque tem documento também que não é interessante para o processo. Então, a gente faz essa análise minuciosa justamente para isso. Certo, agora falando um pouco mais sobre a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, né, que é a oportunidade do produtor fazer negócio aqui, né, de comprar equipamentos, mas ele precisa ficar atento também à legislação com relação a equipamentos. Existe isso também? Existe também. Esses equipamentos, eles têm que ser, né, tem que ter o registro deles. Então, tem uma homologação, tem uma outra etapa depois da compra. Exato. Então, depois da compra tem essa etapa de regularização. Então, não é simplesmente comprar e colocar para rodar, né? Então, eles têm que se atentar a isso também. E você falou da Rondônia Rural Show, a gente, inclusive, tem estado em algumas feiras. Voltando àquele assunto lá atrás, como a gente, né, busca esse contato com o produtor. A gente foi, né, na Agrocom, recentemente na Norte Show também, agora na Rondônia Rural Show. Tiveram em Cerejeiras, né? Em Cerejeiras, correto, na Agrocom. Então a gente tem buscado esse contato direto mesmo com o produtor também nessas feiras, que é muito importante. Eu acho que é interessante, acho que você vai concordar comigo, que o crescimento desse tipo de feira voltado especificamente para o produtor, que antigamente a gente via muitas feiras agropecuárias, mas voltada para o show, para o entretenimento e desse formato, né, onde vocês podem ter esse contato direto, eu acho que contribui para o crescimento também aqui desse campo para o estado de Rondônia, né? Com certeza, porque assim, existem muitas inovações que eles trazem para essas feiras, tecnologias, produtos novos, né, recém-chegados no mercado. Então, assim, a Norte Show, a Rondônia Rural Show hoje é muito grande. E as outras feiras também, elas têm crescido e expandido. E isso ajuda totalmente o pequeno, médio e o grande produtor. Porque às vezes o pequeno não consegue estar indo nos grandes centros, São Paulo, da vida, Santa Catarina, mas eles conseguem estar vindo aqui. Então, isso atrai um público, e assim, é muito bom, tanto para o crescimento, né, dos pequenos, médios e grandes. Essas feiras, elas contribuem para todos mesmo, de uma forma bem ampla. Certo, Thalita, quero agradecer a sua presença, né, esse bate-papo acho que é válido, né, para esclarecer as pessoas, inclusive, que vão nos acompanhar no futuro, né, vai ter essa oportunidade, o produtor, né, de entrar em contato com vocês e de que forma que ele pode procurar vocês para poder ter esse contato, ter esse assessoramento. Isso, hoje nós, como eu falei, a gente tem o meio físicos, que fica em Cacoal, e também apoio no Amazonas, e também por o Instagram, o WhatsApp, estamos em todas as redes sociais. Tá certo, Thalita. Thalita Rasch, obrigado pela sua participação, né, e parabéns, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né, junto com a sua equipe já há um bom tempo aqui no estado de Rondônia. Eu que agradeço, é muito importante participar desses podcasts, para a gente poder trazer mais informação mesmo para o produtor. Muito obrigada. Lembrando, gente, que nós estamos em parceria com a TV do Povo, a SIC TV Rolim de Moura, a TV Suriri de Cacoal e, é claro, Ji Paraná Notícias e outros 19 sites onde você vai poder ver essa entrevista com a Thalita e também vai poder ler sobre essa e compartilhar, é claro, essa entrevista, essas informações, ok? Lembrando que do estúdio para o stand, sempre com você. We'll be right back.